Meus irmãos, pensando numa data que hoje ela é celebrada por muitas igrejas, que envolve o Dia do Pastor, e é claro que nós não nos preocupamos com esse tipo de tradição, mas falarmos sobre esses assuntos é importante porque eles são bíblicos, a despeito de algumas igrejas comemorarem, celebrarem ou não esse tipo de data, que evidentemente não aparece ali, não é ensinada na Bíblia datas específicas, assim como várias outras coisas, mas o assunto que envolve o pastorado ou ministério, pastorado, o chamado sagrado ministério, esse tema é um tema bíblico e, portanto, eu acho que hoje é oportuno, diante dessa data que é celebrada ou comemorada por muitas igrejas, que nós aproveitemos o ensejo para refletirmos sobre esse importante assunto que, repito, é um assunto bíblico, a despeito de ser ou não celebrado por algumas ou muitas igrejas. Então, pensando nisso, eu quero convidar os irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 4. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 4 diz o seguinte: Portanto, eu, que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? É um texto maravilhoso, conhecido. Nós o lemos aqui a partir da versão bíblica da NVI 2023. E vamos então pedir ao Senhor que fale ao nosso coração a partir desse texto e que nós aprendamos algumas lições, algumas verdades, alguns ensinamentos, algumas instruções bíblicas a partir do nosso conservo, do nosso irmão Pedro, que, sob a inspiração evidentemente do Espírito Santo, nos deixou registrado esse texto e, portanto, vamos ver o que Deus tem a nos ensinar acerca deste assunto na manhã de hoje. Vamos orar? Senhor, é um privilégio estarmos aqui na sua casa, na sua presença, juntamente com os nossos irmãos que aqui se encontram. Te glorificamos, te engrandecemos, como nós acabamos de cantar e nós fazemos questão de reiterar esse ponto, ao Senhor seja dada a glória, o louvor, a honra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Senhor, tudo que existe na nossa vida, a própria igreja, a nossa relação contigo, todas as coisas boas que tivemos, que temos e que teremos, tudo isso vem do Senhor, do seu trono, da sua graça, do seu amor, e portanto nós tributamos toda a glória única e exclusivamente ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de todas as ações de graças, e o Senhor é digno, portanto, também desse culto que nós prestamos, que nós oferecemos a Ti nesta manhã. Senhor, nós acabamos de ler esse trecho importante, relevante da sua palavra, que fala sobre líderes, a liderança da sua igreja, e te pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos esse texto, a lidarmos com ele, enfim, a expormos o mesmo, de modo que sejamos abençoados nesta manhã. Fique conosco e, mais uma vez, ensine-nos, nos instrua nos teus caminhos, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a querida igreja. Por favor, podem assentar-se. Meus irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã sobre um tema que, como eu já adiantei, vejo-o como muito propício, muito pertinente
para esse contexto, que é o tema As Marcas de um Pastor que Agrada a Deus. As marcas de um pastor que agrada a Deus será o tema, ou é o tema, enfim, o título, o assunto da nossa meditação nesta manhã, tendo como base 1 Pedro, no capítulo 5, e versículos 1 a 4, um texto curto que nós acabamos de ler. Mas antes de qualquer coisa, eu devo esclarecer aqui para os irmãos que a palavra presbítero, que aparece 2 vezes aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ela aparece em alguns outros textos da Bíblia como sinônimo de pastor ou bispo. A Bíblia, meus irmãos, com frequência, talvez não com tanta frequência assim, mas vez por outra, a Bíblia vai igualar ou vai como que sobrepor os ministérios ou as funções de presbítero, de pastor e também de bispo. E você pode, por exemplo, confirmar essa informação que estou compartilhando com os irmãos, comparando textos como, apenas a título de exemplo, como, por exemplo, Atos 20, versículos 17 a 28, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, e Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, entre outros versículos ou passagens que poderíamos aqui citar. E é por causa dessa sobreposição de significados e de funcionalidades entre os termos bispo, pastor e presbítero que eu dei à mensagem desta manhã o título As Marcas de um Pastor que Agrada a Deus, devido a esse tipo de sobreposição que ora encontramos nas Escrituras Sagradas e especialmente falando no Novo Testamento. Bem, mas depois dessas explicações bem breves, bem preliminares, eu também gostaria de dizer outra coisa importante, mas ao mesmo tempo um tanto quanto delicada aos irmãos. Meus irmãos, nós vivemos numa época muito difícil e, portanto, como os irmãos devem muito bem saber, muito desafiadora em termos de liderança eclesiástica, ou seja, aquilo que confere ou que diz respeito à liderança de uma igreja. E por que estou dizendo isso? Porque, vez por outra, quando abrimos as nossas redes sociais, nós nos deparamos, infelizmente, tristemente, com algumas notícias simplesmente lamentáveis envolvendo algumas lideranças cristãs e entre as quais, obviamente, envolvendo a figura do pastor ou do líder de uma determinada igreja, seja ela qual for esta denominação e assim por diante. Alguns líderes, por exemplo, eles estão envolvidos em escândalos comportamentais, ou seja, são líderes autoritários, são líderes briguentos, são líderes carnais, impulsivos, mandões, manipuladores, etc, etc, etc. E vez por outra, eu digo com muita tristeza, nós recebemos esses tipos de notícias ou nós as encontramos, nós as lemos, esses tipos de situações chegam ao nosso conhecimento. Outros líderes, por sua vez, muitas vezes estão envolvidos em escândalos doutrinários. Alguns líderes estão pregando autoajuda e não o evangelho. Estão pregando a teologia da prosperidade e não o evangelho. Estão pregando o liberalismo teológico e não o evangelho. Estão ensinando heresias e não o evangelho. E estão ensinando doutrinas de homens, costumes de homens e não o evangelho. E nós também sabemos destas situações que, vez por outra, acabam chegando ao nosso conhecimento. Mas outros líderes, por seu turno, estão envolvidos também em escândalos financeiros. Estão roubando a igreja, estão se apropriando indevidamente de bens da igreja que, obviamente, não lhes pertencem. Estão se valendo dos recursos da igreja em benefício próprio. E estão fazendo uma série de, por exemplo, campanhas e eventos mirabolantes, antibíblicos, é claro, heréticos, a fim de arrancar dinheiro do povo a todo custo e assim por diante. E uma vez ou outra, aqui e ali, nós acabamos sabendo desse tipo de notícia. E por fim, existem outros líderes que estão envolvidos também em escândalos sexuais. Abuso sexual, adultério, prostituição, pornografia, traição e assim por diante. Sabemos muito bem os nomes dos pecados, mas é importante aqui mencioná-los. Então, diante de um cenário tão triste como este, que, repito, às vezes chega ao nosso conhecimento,
É imprescindível sabermos, à luz desse contexto, à luz desse cenário, o que Deus espera dos seus líderes, sejam eles pastores, presbíteros ou bispos, que são o foco da nossa mensagem de hoje. Ou seja, eles são líderes, né, que acabam exercendo qualquer tipo de liderança na igreja. É importante sabermos, sobretudo com esse foco na figura de presbíteros, pastores ou bispos, o que Deus espera de nós com base na sua palavra. E tendo em mente todas essas informações, eu gostaria então de falar com os irmãos nesta manhã sobre esse tema, as marcas de um pastor que agrada a Deus, com base em 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. E quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu descubro pelo menos 8 marcas, 8 traços, 8 aspectos de um pastor que agrada a Deus. E é sobre essas marcas, essas características que nós buscaremos falar a partir de agora, com base na palavra de Deus, no texto bíblico ora lido. Indo para o primeiro ponto, quando eu leio esse texto de 1 Pedro, no capítulo 5, eu descubro que, em primeiro lugar, o pastor que agrada a Deus é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. O pastor que agrada a Deus, conforme 1 Pedro, no texto ora lido, o pastor ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, parte A, diz isso, quando Pedro diz: portanto, eu que também sou presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui a expressão testemunha dos sofrimentos de Cristo, ela pode ser entendida pelo menos em 2 sentidos principais, de 2 formas centrais dentro desse contexto. Em primeiro lugar, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo é alguém que foi uma testemunha ocular, ou seja, alguém que presenciou os diversos sofrimentos do Senhor Jesus quando este viveu, evidentemente, entre nós há cerca de aproximadamente 2000 anos. Ou seja, é alguém que viu pessoalmente muitos dos sofrimentos de Jesus, e esse primeiro sentido certamente se aplica ao apóstolo Pedro, porque Pedro acompanhou o ministério de Jesus e, portanto, Pedro, entre outras tantas coisas, ele testemunhou a rejeição de Jesus por parte de muitos, estava presente quando Jesus ali, no contexto da sua prisão, ele é levado pelos soldados, e acontecimentos estes que levaram Jesus finalmente à crucificação, à morte no Gólgota, por mim, por você, pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados, e pelos pecados de todo o mundo. E nesse sentido, portanto, Pedro fala como alguém que presenciou e que testemunhou todos esses fatos, com perdão pela redundância, históricos. Eles efetivamente ocorreram, eles aconteceram. Então, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo é alguém que viveu na época de Cristo, viu como Jesus foi vilipendiado, blasfemado, como o chicotearam, como o crucificaram, como ele foi alvo da incredulidade dos seus irmãos, dos judeus, dos seus compatriotas, e tudo isso implica em grande e profundo e tamanho sofrimento. E Pedro, ele se vê como testemunha disso. Esse é um primeiro elemento aqui presente no texto. Mas, em segundo lugar, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, e isto sim irá se aplicar aos pastores, aos presbíteros, aos bispos, aos líderes da igreja. Em segundo lugar, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo é alguém que proclama e confirma esses sofrimentos. E aqui é importante dizer que na Bíblia, meus irmãos, uma testemunha não é apenas alguém que vê algo, alguém que é testemunha ocular de algo, de alguém ou de um evento. Mas é também alguém que dá testemunho sobre aquilo que viu, aquilo que soube, aquilo que chegou ao seu conhecimento. E tendo esse sentido em mente, então nós podemos perceber que Pedro era uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, porque ele foi uma testemunha ocular dos sofrimentos de Jesus, ele viveu, obviamente, na época de Jesus, e também porque Pedro proclamava às pessoas o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. Portanto, Pedro era testemunha tanto por ter visto como por ter proclamado, por ter anunciado, por ter pregado os sofrimentos de Jesus, especialmente a cruz em favor de pecadores. É claro que, por razões óbvias, depois daquela geração de discípulos de Jesus do primeiro século,
Depois dessa época, ninguém mais, por razões mais do que evidentes, ninguém mais testemunhou os sofrimentos de Jesus. Por outro lado, nós cristãos que vivemos depois dessa época, nós podemos e nós devemos testemunhar os sofrimentos de Jesus, no sentido de proclamar, de anunciar os sofrimentos que Jesus experimentou na cruz por causa nossa, minha, sua, por causa dos nossos pecados. E sendo assim, o pastor, eu aprendo em primeiro lugar que o pastor que agrada a Deus, ele é alguém que anuncia, que prega e que proclama os sofrimentos de Cristo em favor da humanidade pecadora. Deus não chamou os pastores, os presbíteros, ou os diáconos, ou seja lá quem for, ou os bispos, ou quaisquer outros títulos e nomenclaturas, ou funções ministeriais, para que nós falemos de nós mesmos, para que falemos dos nossos feitos, da nossa oratória, do nosso conhecimento teológico, da nossa robustez espiritual, da nossa suposta santidade, ou o que quer que seja. Deus nos chamou para falarmos do Cristo crucificado, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e portanto, pastores, bispos, presbíteros, a exemplo do que estamos nos fundamentando nesse texto de 1 Pedro 5, devem ser pessoas que falam daquilo que Jesus fez por eles e em prol de toda a humanidade pecadora. Deus nos chamou, meus irmãos, para falarmos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque ele sofreu, eu e você podemos ser abençoados. Porque ele foi ou experimentou a maldição de ser crucificado, eu e você podemos ter vida e vida abundante, vida eterna e vida gloriosa e vida graciosa por causa dos sofrimentos do Senhor Jesus. E esse tipo de proclamação nos alerta, o apóstolo Pedro deve estar presente na proclamação, no anúncio, no ensino de um pastor que agrada a Deus. O importante é falarmos de Jesus. Não do que eu fiz ou do que pastores fizeram, porque nós não fizemos nada. Quem fez a obra toda está fazendo-a do início, continuando agora e até o final. A obra é de Cristo, a glória é de Cristo, o poder é de Cristo, quem faz é Cristo, quem salva é Cristo, quem transforma é Cristo, quem leva para morar na eternidade é Cristo. Então tudo é dele, por ele, para ele. A razão disso tudo é uma só, uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas em segundo lugar, quando leio esse texto também descubro que o pastor que agrada a Deus é alguém que tem consciência da sua participação na glória futura. O pastor que agrada a Deus é alguém que também tem consciência, ele tem noção, ele sabe que ele de alguma forma, pela graça de Deus, é claro, irá participar da glória futura. Vejamos o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, parte B. E participante da glória que será revelada. Esse trecho desse texto é muito importante, porque ele revela uma espécie de equilíbrio na vida pastoral, no ministério pastoral. Assim como o pastor, ou presbítero, ou bispo deve ser uma testemunha dos sofrimentos de Cristo, por um lado, por outro lado, esse pastor, presbítero ou bispo, ele também haverá de ser participante da glória futura. É como se Pedro dissesse mais ou menos o seguinte: o ministério pastoral não é composto apenas de testemunhar as dores, os sofrimentos, a cruz de Cristo e assim por diante. É claro que isso é importante, é óbvio, é evidente, mas o ministério pastoral também diz respeito a participar das bênçãos de Deus no futuro. Mais uma vez, é como se o apóstolo Pedro, ele dissesse para os presbíteros e para os líderes da igreja aos quais ele se dirige o seguinte: aguentemos firmes, porque a recompensa virá, porque a vitória virá. E o que é melhor, nós vamos ser participantes disso. Então, queridos pastores, caros pastores, a vida ministerial tem a sua, ela tem os seus sofrimentos, ela tem as suas dificuldades, ela tem os seus problemas, os seus dissabores, e tem tantas outras situações, muitos altos e baixos, vez por outra, mais baixos do que altos, na vida ministerial e pastoral, mas ao mesmo tempo, Pedro nos dá uma boa notícia. Ele diz que o pastor que agrada a Deus também tem consciência da sua participação na glória futura.
Há uma bênção que aguarda os servos de Deus, os que ministram na obra de Deus, aqueles que buscam servir a igreja do Senhor de forma íntegra, correta, de forma fiel, de forma leal. Há uma bênção graciosa e generosa da parte de Deus que aguarda os ministros de Deus. Enfim, o pastor que agrada a Deus é alguém que tem consciência da sua participação na glória ou da glória futura. Mas isto faz-nos caminharmos um pouco mais e aprendermos, em terceiro lugar, que o pastor que agrada a Deus é alguém que apacenta o rebanho. É uma questão tanto quanto óbvia, né? É pastor, ele apacenta, é lógico, mas eu estou usando a lógica de Pedro, a lógica das Escrituras, a lógica do texto ora lido, a lógica de Deus expressa nesse texto. Então, em terceiro lugar, o pastor que agrada a Deus é alguém que apacenta o rebanho que evidentemente foi-lhe confiado. Vejamos o que diz aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, parte C, até o versículo 2, parte A. Final do versículo 1, início do versículo 2, lembrando que nós estamos aqui lendo e nos baseando na NVI 2023, seguindo esse tipo de tradução ou de versão bíblica. Diz o texto: peço aos presbíteros entre vocês, Pedro mesmo se vê como um presbítero, mas se dirige a outros presbíteros, a um pastor se dirigindo a outros, um líder se dirigindo a outros. E aqui a palavra peço, ela tem a ver com a ideia de um rogo, de um pedido intenso. Ele diz, olha, eu peço aos presbíteros entre vocês que pastoreiem o rebanho. Pastoreiem o rebanho. Meus irmãos, vocês sabem qual é a função fundamental, básica de um pastor, de um presbítero ou de um bispo? É claro que isso pode variar de igreja para igreja, de denominação para denominação, de confissão teológica para confissão teológica, de cultura eclesiológica para cultura eclesiológica. Eu sei muito bem disso, isso é evidente, isso é óbvio. Mas a função fundamental de um pastor, de um presbítero ou de um bispo, sabe qual é? A função principal deles é pastorear o rebanho, ou seja, é cuidar das almas, cuidar das ovelhas, cuidar daqueles a quem lhes foram ali confiadas as suas vidas e assim por diante. Mas em termos mais específicos, nós podemos dizer que as atribuições de um pastor, elas são as seguintes, de forma bem resumida. Primeiro, alimentar espiritualmente o povo de Deus por meio da pregação e do ensino da palavra de Deus. Alimentar espiritualmente as pessoas, as ovelhas de Cristo, o rebanho de Cristo, o povo de Deus, a igreja de Deus. Segundo, viver uma vida de oração. Terceiro, exercer supervisão e liderança espiritual. E quarto, cuidar espiritualmente dos membros da igreja, zelando pelo seu bem-estar espiritual, pela sua proteção espiritual e pelo cuidado espiritual do povo de Deus. Estes são os atributos ou atribuições, biblicamente falando, que espera-se que um pastor irá exercer quanto ao rebanho de Deus, o povo de Deus, ou a igreja de Deus a ele confiada. E aqui nós devemos nos lembrar de algo muito importante. Nós podemos dizer que o ser humano, todo ser humano, ele possui 4, digamos que, dimensões na sua vida. Todo ser humano, ele possui 4 facetas, 4 aspectos ou 4 dimensões na sua vida. Primeiro, todos nós somos seres cognitivos, ou seja, nós somos dotados de intelecto e de capacidade de raciocínio, não é isso? Segundo, nós somos seres afetivos, ou seja, somos dotados de emoções e de sentimentos. Terceiro, somos seres volitivos, ou seja, somos dotados de vontade e de capacidade de escolha, capacidade de decisão. Aliás, verdade esta que foi ensejada na leitura do texto bíblico de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, no início deste culto. E quarto, nós somos seres espirituais, ou seja, nós fomos criados para viver em comunhão com Deus, para nos relacionarmos com o nosso Criador. E embora todos esses 4 elementos, eles sejam importantes na vida do ser humano, é evidente, os elementos cognitivos, afetivos, volitivos, todos eles em conjunto são importantes, isso é claro. Contudo, muitas vezes, meus irmãos,
é triste observar que muitas vezes nós damos mais atenção aos primeiros 3 elementos, de modo que nós acabamos desprezando o 4º elemento, que é absolutamente importante e significativo para a nossa vida. E desse modo, um dos papéis do pastor é ensinar o rebanho com base na palavra de Deus, não com base naquilo que ele acha ou pensa, mas com base nas Escrituras, é ensinar o rebanho a entender a importância da dimensão espiritual para a sua vida e para a sua relação com Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, nós privilegiamos muito o elemento apenas cognitivo, apenas o elemento do afeto, apenas o elemento relacionado à vontade, e muitas vezes deixamos de escanteio, nós desprezamos ou ignoramos, ou não damos o devido valor à dimensão espiritual da qual você e eu somos também formados. E é por isso que o pastor, ele deve ensinar o rebanho a respeito de temas como arrependimento, comunhão, fé, justificação, novo nascimento, pecado, perdão, salvação, vida eterna e assim por diante. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira citando um monte de temas bíblicos, vétero e neotestamentários. Mas enfim, o pastor que agrada a Deus é alguém que apacenta o rebanho. Ele ensina o rebanho, ele alimenta o rebanho. E esse alimento não é nenhum outro a não ser a palavra de Deus. O propósito do pastor, um dos seus propósitos, é expor a palavra de Deus, é instruir o povo de Deus na palavra, é ensinar o povo de Deus na palavra para que o povo seja mais robusto em termos espirituais. Saiamos de um nanismo espiritual e possamos então largar o leite, também falando, usando a metáfora paulina, presente, por exemplo, em Coríntios, entre outros textos, e, portanto, compartilharmos com a igreja um alimento mais sólido, e alimento mais sólido, entenda-se, a própria palavra de Deus. Mas isso nos leva a um 4º ponto importante, que é o seguinte: em 4º lugar, meus irmãos, o pastor que agrada a Deus é alguém que tem consciência de que o rebanho pertence ao Senhor. Esse ponto é muito importante, sobretudo nos dias em que nós vivemos. Tem um pastor que pensa que a igreja é dele. Pensa que a vida das ovelhas é dele. E não é. O pastor é um mero administrador. Pelo menos ele deveria se ver desta forma. A igreja é de Cristo. O próprio pastor não pertence a ele mesmo. Nós pertencemos a outrem. Todos nós pertencemos ao sumo pastor, que é o Senhor Jesus. Mas é uma coisa tão óbvia, mas parece-me que algumas pessoas se esquecem disso e pensam que a igreja é uma propriedade privada de determinadas pessoas, em vez de vê-la, a igreja, como uma propriedade celestial, cujo dono é o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Mas eu disse em 4º lugar que o pastor que agrada a Deus é alguém que tem consciência de que o rebanho que ele pastoreia pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. De onde eu extraio isso? De 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, parte B. O texto fala, por exemplo, pastoreiem o rebanho, ali no início do versículo 2, não é isso? E ele continua dizendo, pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Vejam só o que Pedro, que se vê como presbítero, a palavra presbíteros em grego quer dizer ancião, uma pessoa que tem uma certa idade, porque normalmente, no contexto do primeiro século, escolhiam-se, por razões até um tanto quanto óbvias, pessoas mais maduras também na idade, que tinham mais tempo de vivência na sua fé em Cristo, para que essas pessoas liderassem a igreja. Então, pessoas um pouco mais maduras na fé. Daí a ideia de presbíteros como anciãos ao pé da letra, pessoas mais velhas, com uma idade um pouco mais avançada e que têm, portanto, em tese, mais experiências e comunhão com Deus e que, portanto, também podem ensinar a igreja melhor nos caminhos do Senhor. Essa é a ideia de forma bem genérica. Mas aqui, meus irmãos, eu vou repetir algo que eu já disse, eu me lembro algumas vezes em algumas pregações aqui nessa igreja. O pastor, repetindo, frisando, deixando bem claro, bem óbvio, bem transparente, o pastor, ele não é o dono da igreja. O pastor não é o patrão da igreja. O pastor não é o possuidor da igreja.
O pastor não é o proprietário da igreja, ele não é o senhor da igreja, ele não é o dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. O proprietário da igreja é Jesus. O senhor da igreja foi, é e sempre será o Senhor Jesus. Aliás, em Mateus 16, 18, num texto conhecidíssimo de todos nós, o próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro, muito evidente, ao dizer: eu edificarei a minha igreja. Jesus usa aqui o pronome, né, todo o contexto possessivo, dizendo que a igreja é dele, é do Senhor Jesus. Porque foi ele que a lavou, que remiu, que salvou, morreu na cruz pelos pecados da igreja, evidentemente não apenas pelos pecados dela, mas de todo mundo. Então a igreja é uma ideia de Jesus, é uma obra de Jesus, é uma instituição de Jesus, e Jesus é o proprietário, dono único, legítimo da sua igreja. É por isso que a igreja é dele, e ele usa a expressão minha igreja em Mateus 16, 18. Isso significa dizer que pastores, como eu disse agora há pouco, pastores, pelo menos pastores que agradam a Deus, pastores são meros mordomos da igreja. E você sabe o que significa a palavra mordomo? Um mordomo é alguém que simplesmente é encarregado de administrar e de supervisionar algo que não é dele, algo que não lhe pertence, ou seja, algo que pertence a outrem. O mordomo, ele não é dono daquilo que ele administra. Ele não é proprietário daquilo que ele administra. Ele apenas cuida de algo que não é dele, é de alguém superior a ele. Em outras palavras, meus irmãos, o pastor, ele é um administrador. Ele é, me permitam usar essas figuras de linguagem, ele é um caseiro, ele é um copeiro, ele é um criado. Um pastor, ele é um despenseiro, isto é, alguém que é encarregado de administrar uma despensa de alimentos. Ele é um empregado, ele é um servo. É isso que o pastor, o presbítero ou o bispo são. Eles são meros servos, porque o dono da igreja, o senhor da igreja, o proprietário da igreja, que veio a este mundo por ela, que morreu por ela, que ressuscitou por ela e que está vivo, o Senhor soberano da igreja é o Senhor Jesus. Esse ponto é importante. E, portanto, o pastor que agrada a Deus é alguém que tem consciência de que o rebanho que ele administra, do qual ele ali cuida, é propriedade do Senhor. O Senhor Jesus é dono da igreja e não o pastor. Nunca se esqueçam disso. A igreja não é minha. A igreja do pastor Vailate. Não, eu tento ser um facilitador. Tento ajudar, busco contribuir com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, que são muitas. Eu tento, pela graça de Deus, eu me esforço por facilitar a compreensão disso, para que os irmãos sejam abençoados, instruídos por meio da palavra de Deus e tenham uma compreensão adequada, bíblica, honesta, sincera, franca das Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Jesus é dono da sua própria igreja. A igreja é dele. É dele. Amém? Qualquer coisa diferente disso, não aceitem. Não engulam. A igreja é do Senhor Jesus. Em quinto lugar, ponto muito importante. Todos os pontos são importantes, senão não estariam aqui revelados nas Escrituras. Mas em quinto lugar, eu também aprendo nesse texto que o pastor que agrada a Deus é alguém que exerce o ministério pelas motivações certas. Esse ponto é muito sensível. O pastor que agrada a Deus, em quinto lugar, é alguém que exerce o seu ministério pelas motivações certas. Mas, pastor, o senhor está sugerindo que existam pastores que acabam exercendo o ministério pelas motivações erradas? Sim, é isso mesmo que eu estou sugerindo. Tem um monte de pastor por aí, ou, eu diria, pseudo-pastores que estão cuidando de certas igrejas pelas motivações, pelas intenções, pelas razões absolutamente erradas, antibíblicas e equivocadas. Eu estou afirmando isso com todas as letras. Sim, é isso que eu estou dizendo. E é isso que Pedro sugere. Vamos ler o texto? 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, parte C. Olhem por ele, Pedro está se dirigindo aos presbíteros,
que devem cuidar do rebanho que Deus lhes confiou, e Pedro diz: olhem por ele, ou seja, pelo rebanho, pela igreja, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Continue. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Eu vou ler de novo, porque isso é muito importante. Olhem, presbíteros, bispos, pastores, por ele, ou seja, pelo rebanho, não por obrigação. O ministério não deve ser um fardo, não deve ser um peso, não deve ser uma bigorna que você leva nas costas e não aguenta mais e tá. E é claro que o ministério cristão, quem trabalha com essa parte, sabe dos desafios que são múltiplos, inúmeros, sem dúvida. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Aqui, meus irmãos, Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que o líder cristão, seja ele, novamente, presbítero, pastor ou bispo, nós estamos usando essas nomenclaturas, é importante frisar, como sobreposições, como referindo-se a cargos de liderança em geral. Então, o líder cristão é alguém que deve cuidar do rebanho não pelas motivações erradas, como, por exemplo, por obrigação ou por ganância, mas é alguém que deve cuidar do rebanho pelas motivações certas, corretas, ou seja, de livre vontade e com o desejo de servir. Esse ponto é muito importante porque ele chama a nossa atenção para a intenção, para a motivação e para a razão que estão muitas vezes por trás do exercício do ministério pastoral. Em outras palavras, por que alguém almeja ser pastor? O que está por trás do desejo de alguém quando essa pessoa aspira ao pastorado? Que intenções, que objetivos estão presentes ou permeiam o coração, a mente, os pensamentos e assim por diante desta pessoa? Em outro texto, desta vez paulino, nós muito bem sabemos, 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo vai dizer que aquele que almeja o episcopado, ou seja, o encargo de bispo, ele almeja uma obra boa, uma obra excelente. Só que aí ele depois lista ali as características ou qualidades que um aspirante ao bispado, e ali a palavra que é usada para bispo, né, a palavra grega episkopos, quer dizer alguém que é um supervisor, alguém que supervisiona. Então, nesse sentido, mais uma vez, um presbítero, um pastor, um bispo estão na mesmíssima funcionalidade análoga, sinônima, presente nesse contexto aqui. Mas nós não vamos falar hoje desse texto de 1 Timóteo 3, quem sabe ele fica para uma próxima ocasião, mas esse ponto é muito importante. O que está por trás do desejo de alguém quando essa pessoa aspira ao ministério pastoral? Existem pessoas que podem almejar o ministério pastoral, como nós muito bem sabemos, pelas razões mais erradas que você possa imaginar. Vou listar apenas algumas delas aqui. Por exemplo, por causa da ambição pessoal disfarçada de vocação. O sujeito diz que é vocacionado, mas na verdade ele tem outros tipos de ambições no seu coração. Segundo, por causa da busca por influência política ou social, sobretudo em épocas de campanhas, de eleições, como nós estamos nesse ano, por exemplo, de 2026, então a pessoa às vezes quer ser pastor por causa de uma influência política, social, ganhar algum bem, se dar bem na fita, como diz o outro, e assim por diante. Terceiro, por causa do interesse financeiro. A pessoa quer se dar bem e tal, e quer ganhar dinheiro, e é isso que a move no contexto do ministério pastoral. Quarto, por causa da pressão familiar. Olha, fulano foi pastor, o seu primo foi pastor, não sei quem, o vizinho é pastor, só você que não vai ser pastor na família, ou alguma coisa do gênero. Então o sujeito se sente pressionado. Às vezes Deus nem o vocacionou para isso, mas quer saber, está todo mundo pressionando, eu vou aproveitar e vou entrar nessa questão aí. Quinto, por causa da necessidade de aprovação das pessoas. Se eu for um simples membro, simples com grandes aspas, não serei visto com bons olhos. Eu tenho que crescer. Então, em tese, eu seria uma pessoa mais importante, tudo se eu for um pastor ou alguma coisa do gênero. Em sexto lugar, por causa da fuga de outras responsabilidades. Em sétimo lugar, por causa do desejo de exercer poder e controle sobre as pessoas. Vou ser pastor
porque aí quer saber, eu vou manipular a vontade das pessoas, vou fazer um monte de campanha mirabolante do carnezinho, vou falar que Deus mostrou um dando 1.000, outro 5.000 e outro 10.000 por enquanto, depois nós vamos alçar voos mais altos e tal, e aquela coisa toda. Outros ainda vão dizer que escolhem o ministério pastoral por causa de uma vaidade espiritual. Não, eu vejo na internet que os pastores, alguns deles é importante saber, e talvez eu seja um exemplo destes no sentido oposto, né? Não, mas o pastor, eu quero ser pastor, porque você só vê pastor com carrão. A cada ano ele troca um carrão de 500 mil, de 1 milhão, sempre anda nos melhores carros, as melhores viagens, é uma coisa importante. Não, então eu quero ser pastor porque aquela vaidade espiritual, né? Eu vou estar mais próximo de Deus, as pessoas vão me olhar com mais respeito, aí sim as pessoas vão dar valor a quem eu sou, aquela vaidade espiritual. Ou em nono lugar, por causa da busca por prestígio e reconhecimento, que tem tudo a ver com esse ponto. Não, eu sou um pastor, então vou ter que respeitar a minha voz, eu vou ser uma pessoa reconhecida, vou ser aplaudida, vou ser aclamada, vou ser ovacionada, e essas besteiras carnais todas, que infelizmente estão na vida de não poucos, mas de muitas pessoas, infelizmente. De muitos dos quais eu diria pseudopastores sem dúvida alguma. Mas, meu irmão, se alguém almeja o ministério pastoral por uma ou mais dessas razões que eu brevemente mencionei, essa pessoa evidentemente está absolutamente equivocada, absolutamente errada, absolutamente enganada. Por outro lado, existem pessoas que almejam o ministério pastoral pelos motivos mais saudáveis. Ou seja, essas pessoas almejam o ministério pastoral porque amam a Deus, porque amam as pessoas, porque desejam servir, porque possuem um zelo pela palavra de Deus, porque têm compromisso com a verdade e porque têm a disposição de cuidar do rebanho do Senhor. E, sobretudo, porque desejam glorificar a Cristo por meio do seu ministério. Esses são os propósitos fundamentais que motivam, que estimulam, que impulsionam essas pessoas a quererem entrar no ministério pastoral. E se essas razões, obviamente, estão presentes no coração de alguém, na vida de alguém, então essa pessoa está no caminho certo. Está no caminho certo. Eu confesso para os irmãos, talvez nem todos saibam, mas eu nunca desejei ser pastor na minha vida. É estranho, né? 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu nunca desejei. Aquela coisa desde pequeno, sabe? Como alguns, como meu primo, por exemplo, meu primo Wagner, da Igreja Batista Boas Novas, ele desde uma idade mais tenra, ele desejava ser ali pastor. Eu nunca tive esse tipo de boa ambição. Lembram-se do culto que nós pregamos no outro domingo? A diferença entre boa e má ambição, estou falando de uma boa ambição, de um desejo bom. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, ele deseja uma coisa boa. É uma coisa boa desejar ser pastor. Embora não sei se nos dias de hoje a pessoa teria muito juízo se ela assim desejasse, brincadeiras à parte. É uma coisa boa, agora se ela tem juízo é outra história. Mas meus irmãos, eu nunca desejei, abrindo aqui o coração e aproveitando esse momento dessa mensagem, nunca desejei ser pastor. Quando era pequeno, coisas de criança, coisa de moleque, eu imaginava ser policial, acho que menino, muitos pensam nisso, ser policial, ser bombeiro e ser motorista de trator. Olha isso, o desejo, vai saber, né? Eu vi o carrinho lá basculante, e vi ele mexendo ali, eu vi o cara mexer e arrancando a terra e levantando e construindo. Eu falava, uau, é isso que eu quero para a minha vida no futuro, olha isso. E glória a Deus por isso, e é um serviço digno, tão digno como qualquer outro, executado de forma legítima, correta e tudo, é uma profissão tão importante como todas as outras, é importante dizermos aqui. Mas eu não sabia que Deus tinha outros planos para mim. Quer dizer, faltou combinar com Ele. Não adianta termos planos se nós não combinarmos com Deus Todo-Poderoso. E aí, quando nós começamos o nosso trabalho, esses dias nós postamos nas redes sociais alguns detalhes bem breves sobre os inícios da igreja, ali na nossa casa e tal, com a Noeli e eu reunidos, com o nosso querido Miguel que está aqui hoje, o Mateus, que hoje, infelizmente, aqui não está conosco, mas quem sabe no futuro estará. Nós começávamos ali e à medida em que a gente começou o trabalho, e eu me vi na necessidade de sair da outra igreja por questões doutrinárias e outras, porque a igreja começou
andar por alguns caminhos onde eu estava, que realmente saíram dos trilhos das Escrituras. A igreja, em termos doutrinários, entre outros detalhes que não vem ao caso mencionar, acabou descarrilando. E eu falei, eu não tenho mais como ser conivente com isso. E começamos, portanto, a fazer reuniões de oração, de estudo da palavra, de meditação em casa. E nisso, uma ou outra pessoa souberam, e veio um casal, e vieram 2 casais, e vieram mais pessoas. E quando nos demos por conta, e o Elber acompanhou uma parte disso, a nossa irmã Ana, que hoje infelizmente não está aqui, acompanhou, estávamos com a sala de casa cheia e, portanto, nos vimos na necessidade de sairmos de lá. Mas eu percebia que pessoas que vinham falar comigo, estava uma mais escangalhada que a outra. Era um pastor que veio de uma igreja machucado, outro irmão ferido, outra pessoa também machucada, e essas pessoas vinham todas falar com quem? Comigo. E pessoas que muitas vezes eu nem conhecia. E aí é que eu me despertei, eu falei, Senhor, e eu procurando uma igreja para congregar, eu orando a Deus para que Deus me desse direcionamento, que é o que muitas vezes os cristãos fazem quando saem de uma determinada denominação por N problemas ali. E eu orando para que Deus, falei, Senhor, eu quero sentar no último banco de uma igreja. Se alguém me convidar, às vezes, para pregar, para ensinar na EBD e tudo, eu vou com o maior prazer do mundo para evangelizar. O que você precisar, me chame, que é pau para toda obra, eu vou. Mas eu quero ser útil, mas quero ficar no fundo da igreja. Eu não quero ficar, não quero ser pastor. Eu quero ficar lá sentado no último banco, que ninguém me note, né, preferencialmente. E quando chegar as ofertas e os dízimos, eu vou contribuir. É para orar, eu vou orar. É para ajudar em missões, eu vou ajudar em missões. Precisa de um trabalho na igreja, conte comigo, eu estou aqui, mas vai ser pastor. Não, aí não, eu não quero. Então, meus irmãos, mas eu percebi que as pessoas vinham com seus problemas, machucadas, feridas, por tantas circunstâncias, e eu entendi, portanto, que Deus estava me chamando. Eu já havia sido pastor de outra denominação, e eu já, então, entendi que Deus queria que eu, de alguma forma, com todas as minhas imperfeições, mas Deus viu em mim algo que eu mesmo não vi, que eu poderia, apesar de mim mesmo, tentar ajudar a vida de algumas pessoas. Independentemente do número, independentemente de circunstâncias, mas eu poderia, de alguma forma, ser útil. E assim que as coisas, de forma geral, brevemente resumidas aqui, as coisas aconteceram. Mas eu não almejei, desde sempre, ser pastor. As coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que irmãos estavam muito machucados e que, portanto, eu precisava ajudá-los de alguma forma. Com os meus parcos recursos, eu tinha que de alguma forma fazer algo. Eu não podia ficar de braços cruzados, eu tinha que de alguma forma fazer algo. E assim que, por exemplo, a Igreja Evangélica Jaboque, de 20 anos para cá, ela surge. E nós contamos um testemunho muito breve, está nas nossas redes sociais, para quem eventualmente quiser ali lê-lo de forma muito simplificada e resumida, está lá. Mas enfim, o pastor que agrada a Deus é alguém que exerce o seu ministério pelas motivações corretas. Nós podemos servir a Deus, que é uma coisa correta, que deve ser feita, mas podemos fazê-lo pelas motivações erradas. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer numa das suas epístolas aos Filipenses? Ele vai dizer que alguns pregam a Cristo de boa mente, outros por inveja, por porfia, por outras intenções. E ele ainda vai dizer, contanto que Cristo seja pregado, eu vou me gloriar nisso. Mas o que Paulo está dizendo é muito importante, isso também tem a ver, meus irmãos, com o ministério pastoral. Pessoas podem pregar pelas razões erradas ou pelas razões certas. Pessoas podem ser pastores pelas razões erradas ou pelas razões certas. Nós podemos vir à igreja pelas motivações erradas ou pelas motivações certas. As pessoas vão para a igreja, nos referimos evidentemente ao lugar de culto. Eu sei que a igreja somos nós, é claro, mas me referindo aqui à igreja como sinônimo do templo, do prédio. As pessoas podem vir aos cultos com as motivações certas ou erradas. Olha, eu não vou na igreja para Deus falar comigo, para ter comunhão com meu irmão, para ter comunhão com Deus, para congregar porque é bíblico, porque eu quero obedecer a Bíblia, porque eu quero compreender a Bíblia, porque eu quero praticar a Bíblia. Não, eu vou para a igreja porque hoje o dia está meio chato e não tem outra coisa melhor para fazer, vai à igreja mesmo. Eu vou na igreja nós podemos
querer cultuar o que é certo, mas pelos motivos e intenções mais errados e mais inapropriados. Portanto, eu estou dizendo isso porque a nossa intenção é muito importante na nossa maneira de servir a Deus. Não basta servirmos a Deus, mas é importante que tenhamos as motivações certas, as intenções certas para servirmos a Deus, para cultuarmos, para congregarmos, para sairmos da nossa casa, irmos, muitas vezes com essa época um tanto quanto meio chuvosa, meio friorenta e tal. Não, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Eu vou lá porque eu vou congregar. Eu vou lá porque eu estarei cumprindo a palavra de Deus. Eu vou lá porque eu amo a obra de Deus, a casa de Deus, os irmãos queridos, né? Nós estamos lá juntos, isso é importante para mim. Eu sei que eu estou adorando a Deus, isso fala fundo ao meu coração, é bíblico, então eu vou para lá. Esses pontos são muito importantes. Mas, meus irmãos, em sexto lugar, em sexto e antepenúltimo lugar, eu também aprendo que o pastor que agrada a Deus é alguém que não age com autoritarismo sobre o rebanho. Não se esqueçam que tem formas e formas de ser pastor. Claro que formas erradas e formas certas. Então, em sexto lugar, o pastor que agrada a Deus é alguém que não age com autoritarismo sobre o rebanho. Vejamos isso em 1 Pedro 5, versículo 3, parte A. Pedro, que é presbítero, se dirigindo a outros presbíteros, ele diz o seguinte: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês. Que palavra forte. Pedro, um presbítero, se dirigindo a outros presbíteros. E se ele faz esse tipo de advertência, é porque a prática dessa liderança autoritária deveria estar presente em algum momento no contexto eclesiológico em que ele vive. Caso contrário, a advertência não faria o menor sentido. Percebamos, meus irmãos, que segundo Pedro, o apóstolo Pedro, o pastor que agrada a Deus não deve ser autoritário, não deve ser controlador, não deve ser um ditador, não deve ser intolerante, não deve ser opressor e também não deve ser um tirano. Em vez disso, ele deve ser uma pessoa branda, humana, moderada, flexível e assim por diante, o que não quer dizer que deva ser um pastor bobo ou tolo. Ser brando, flexível, longânimo, paciente, amoroso, não pode ser confundido com ser bobo, é outra coisa. E vocês sabem com quem o pastor aprende isso? Ele aprende a ser assim, com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor, o pastor dos pastores, o presbítero, digamos, dos presbíteros, o bispo dos bispos, o Senhor e dono da igreja. Percebamos, meus irmãos, que Jesus não abusava das ovelhas, ele cuidava delas. O pastor deve fazer o mesmo. Jesus não extorquia as ovelhas, ele se doava para elas. O pastor deve imitá-lo. Jesus não oprimia as ovelhas, ele as libertava. Jesus não mantinha as ovelhas na cegueira espiritual, ele as iluminava. Jesus não era intolerante com as ovelhas, ele era paciente. Jesus não manipulava as ovelhas em benefício próprio, ele era honesto com elas, ele era franco com elas. Em um momento da Bíblia, em João capítulo 6, Jesus começa a ensinar que ele é o pão da vida, não é isso? Quem comer dele terá vida eterna, e aquela coisa toda. Alguns discípulos ouvem isso, entre outros ensinamentos presentes no capítulo 6, e viram as costas, e não querem mais segui-lo. Jesus então vira-se para os 12 e diz, e aí, vocês querem segui-los? E Pedro vai dizer, Senhor, para quem nós vamos ir? Para onde nós vamos ir? Nós vamos ir para quem? Nós vamos nos refugiar em quem ou no quê? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas quando Jesus começou a trazer certos ensinamentos, algumas pessoas, como diz outro, picaram a mula. Esses ensinamentos eu não gosto não. Esse tipo de pregação eu não gosto não. Esse tipo de tema eu não gosto não. Então as pessoas que eram discípulos viraram as costas. E Jesus, será que Jesus ficou preocupado? E agora eu vou ficar sem discípulos. Agora, ó vida, ó céus, ó azar, eu, o Deus homem, ficarei sozinho nesse mundo. Ele pergunta para os 12, se vocês quiserem, vão lá, a porta está aberta. Não, Senhor, nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos. Então Jesus era paciente, não ficou xingando as pessoas porque não quiseram segui-lo. Ele as advertiu, mas deu-lhes a liberdade de seguirem o caminho que bem entendessem, que bem quisessem. Enfim, o pastor que agrada a Deus
Eu aprendo nesse texto, ele não age com autoritarismo sobre o rebanho, mesmo porque ele sabe que o rebanho não é dele, o rebanho é de Cristo, a noiva de Cristo, que a igreja é santa e, portanto, ela deve ser tratada com responsabilidade, com amor e com carinho. E em sétimo e penúltimo lugar, e esses pontos vocês percebem que eles estão bem concatenados, bem amarrados uns aos outros. Em sétimo e penúltimo lugar, o pastor que agrada a Deus é alguém que busca ser um exemplo para o rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, parte B. Então Pedro havia dito, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, parte A do versículo 3. E agora na parte B ele diz, mas hajam como exemplos para o rebanho. Exemplos para o rebanho. Aqui a palavra exemplo, ela vem do grego typos, de onde vem tipografia, e se refere figurativamente falando a um padrão a ser imitado ou a ser seguido. Este é o sentido fundamental aqui nesse texto do termo grego typos, ou seja, um padrão a ser imitado, a ser copiado, a ser seguido. É claro que um pastor, né, meus irmãos, evidentemente falando, é claro que um pastor, antes de qualquer outra coisa, ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa. E como tal, todo pastor, ele é alguém que também possui tanto defeitos como também virtudes, tanto qualidades, pontos positivos, quanto pontos negativos. Um pastor também peca, não sei se te contaram, mas um pastor peca. Se falar que não está pecando, acabou de cometer um pecado. Ele também precisa se arrepender dos seus pecados. Um pastor, não sei se te disseram, precisa se santificar. Um pastor precisa ler a Bíblia. Um pastor precisa orar. Um pastor precisa se submeter aos outros e ouvi-los e aprender com os outros. Afinal de contas, o sujeitai-vos uns aos outros, por exemplo, de Efésios 5, se aplica a toda a igreja, o que inclui o pastor. O pastor também tem que se sujeitar aos outros e assim por diante. Um pastor também precisa ser salvo. Um pastor também passa pelas mesmas adversidades que qualquer pessoa passa. O pastor também tem boletos para pagar, também tem contas para pagar, também tem noites que não consegue dormir e passa por momentos de insônia, como a exemplo deste que vos fala, talvez nos últimos meses ou anos um pouco mais frequentemente, com dificuldade para dormir. Faz parte da vida. Mas um pastor que tem todos os defeitos e limitações que qualquer pessoa tem, a despeito disso, ele deve se esforçar por buscar ser um exemplo para o rebanho. E exemplo em que sentido? Ele deve buscar ser um exemplo de pessoa piedosa, um exemplo de alguém que ama a Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, um exemplo de um bom marido, um exemplo de um bom pai, um exemplo de um bom cidadão, a despeito de todos os seus defeitos e imperfeições que ele tem, enquanto pessoa que, apesar de ser regenerada, ao mesmo tempo tem uma natureza pecaminosa e tem os seus desejos e afetos e afeições, muitas vezes inclinados, como de qualquer ser humano no mundo caído, inclinados para o mal. Mas o pastor deve se esforçar por ser um bom exemplo e, obviamente, não um mau exemplo para a igreja que ele ali na qual ele congrega, que ele administra, o rebanho que Deus lhe confiou e assim por diante. Então, essa noção do bom exemplo ela é muito importante. De novo, pastores não são perfeitos, mas essa imperfeição dos pastores não pode lhes servir de desculpas para que eles vivam a vida de qualquer jeito, desregrada, e que acabem funcionando como um péssimo ou mau exemplo para a vida das pessoas e, sobretudo, para a vida do seu próprio rebanho. Enfim, o pastor que agrada a Deus é alguém que busca ser um exemplo para o rebanho. E por fim, em oitavo e último lugar, eu aprendo nesse texto também que o pastor que agrada a Deus é alguém que aguarda a recompensa futura do Senhor Jesus. O pastor que agrada a Deus, em último lugar, ele é alguém que aguarda a recompensa, ele espera a recompensa do Senhor Jesus. Vejamos o que diz o versículo 4, 1 Pedro 5,4, que diz: quando se manifestar o supremo pastor. Aqui é importante, porque Pedro está dizendo, pastores, presbíteros, bispos, não se esqueçam que existe o sumo pastor, que é Jesus, e que vocês devem toda a responsabilidade,
tudo aquilo que vocês têm, terão e assim por diante, a ele vocês devem satisfações a ele. Esse ponto é importante. Então, quando se manifestar o sumo pastor, não se esqueçam, pastores, que vocês têm um pastor também, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Olha os termos bíblicos. Não está dizendo que quando Jesus se manifestar, o Pix virá. Não, meu irmão, não vai ter Pix naquele outro mundo, nos novos céus e nova terra. Não vai ter Pix. Né? Mas olha a notícia boa, vai ter isenção de impostos e boletos. Não vamos ter que pagar boleto na eternidade. O pastor Rodrigo já está falando amém, ele está quase falando em línguas ali. Né? Olha como Deus é bom. Não vai ter Pix, mas também não vai vir boletinho, não vai vir nada dessas coisas, cobrança, tocando a campainha, cobrança, não vai ter. Observemos, meus irmãos, que Pedro, em 1 Pedro 5,1, ele começou falando de si mesmo como presbítero, e naquele momento ele disse que era um participante da glória que será revelado, não é isso? A gente viu isso minutos atrás. E agora, observemos que Pedro retoma esse mesmo ponto, esse mesmo assunto, e diz que os presbíteros, o que novamente inclui pastores ou bispos da igreja, como vimos, eu sempre enfatizo esse ponto, os presbíteros, então, quando Jesus se manifestar, que é o sumo pastor, eles receberão a imperecível coroa da glória. Aqui é importante a gente entender o seguinte, que o galardão ou a recompensa futura dos cristãos em geral, o que inclui, obviamente, o galardão dos pastores também, é claro, ele é descrito muitas vezes na Bíblia em termos do recebimento de coroas, não é isso? Que é o que os vencedores das competições atléticas na antiguidade recebiam. Uma coroa de louros, uma coroa feita ali, evidentemente, de plantas, e que era uma coroa perecível depois de poucos dias ou semanas, devido, sobretudo, às altas temperaturas daquele contexto do primeiro século. Essas coroas confeccionadas pelo ser humano de plantas, de arbustos, ela ficava destruída, ela se deteriorava, brevemente falando. Mas aqui o texto fala sobre uma coroa imperecível. É uma coroa que não murcha, que não estraga, que não se deteriora. É uma coroa imperecível e que é eterna e que é dada aos crentes em geral e também aos pastores, à luz desse texto, que são ali pastores que evidentemente agradam a Deus e que são fiéis na sua obra. Aliás, a Bíblia, ela usa essa linguagem figurativa do recebimento de coroas várias vezes, mas por razões aqui de brevidade na nossa reflexão, e nós estamos caminhando para o final, por razões de brevidade eu gostaria de citar apenas 3 versículos que falam sobre essa coroa que Jesus nos prometeu, não apenas a pastores de igreja, mas aos cristãos em geral, que é importante frisar. Por exemplo, Paulo em 2 Timóteo 4,8, e é importante lembrarmos que em 2 Timóteo 4, Paulo está no final da sua vida. Ele está prestes a morrer, talvez depois de alguns dias, talvez depois de algumas semanas, no máximo alguns meses, mas enfim, ele está nos momentos finais, nos momentos últimos, nos momentos derradeiros da sua vida. Está prestes a partir desse mundo. Vejamos só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,8. Paulo está ciente de que uma coroa estava reservada para ele. Então ele diz, abre aspas, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que texto glorioso. Depois nós temos também Tiago. Tiago também fala sobre o recebimento de uma coroa no futuro. Tiago, em Tiago 1,12 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, a coroa da vida. Uma coroa que não pode ser estragada, meus irmãos, que não pode ser deteriorada, não pode ficar murchada como, por exemplo, plantas e assim por diante, ervas, galhos e assim sucessivamente, mas ela é eterna, ela é imperecível. E por fim, o apóstolo João também fala sobre a coroação dos santos no futuro.
E João diz a esse respeito o seguinte, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, num dos textos mais conhecidos sobre esse assunto, quando João diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Por isso, meus irmãos, digo aqui aos pastores também, mais uma vez, mas à igreja também como um todo, continuemos firmes na fé em Deus, na sua palavra e nas suas promessas, porque há uma coroa incorruptível que nos aguarda e que nos espera. Enfim, o pastor que agrada a Deus é alguém que aguarda a recompensa futura do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando bem brevemente essas 8 marcas ou traços ou características de um pastor que agrada a Deus, e marcas estas que nós vimos nesta manhã, a partir do texto bíblico de 1 Pedro 5, versículos 1 a 4. Nós aprendemos nesta manhã que o pastor que agrada a Deus, primeiro, é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele proclama o sofrimento, a cruz de Cristo. Segundo, é alguém que tem consciência da sua participação na glória futura. Terceiro, é alguém que apacenta o rebanho. Quarto, é alguém que tem consciência de que o rebanho pertence ao Senhor e não a ele próprio. A igreja de Jesus e não é do pastor ali da igreja local, o que inclui essa igreja. Quinto, o pastor que agrada a Deus é alguém que exerce o ministério pelas motivações certas. Sexto, ele também é alguém que não age com autoritarismo sobre o rebanho. Sétimo, esse pastor também é alguém que busca ser um exemplo para o rebanho. E oitavo, ele é alguém que aguarda a recompensa futura do Senhor Jesus. Meus irmãos, que estas marcas estejam presentes na vida dos pastores dessa igreja e também estejam presentes na vida de todo pastor que busca levar a sério a obra de Deus e o Deus da obra na face da terra. Amém? Que Deus abençoe aos pastores dessa igreja e aos pastores em geral, e a sua vida, a nossa vida, a obra dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Toda a igreja tem as suas imperfeições, a gente sabe disso, posto que ela é formada de pecadores. Então, uma igreja formada de pecadores, num contexto pré-glorificação, evidentemente experimentará situações difíceis. Mas isso, obviamente, não deve servir de desculpa para que nós sirvamos a Deus da forma mais correta, mais adequada, mais bíblica, mais ética e moralmente aceitável diante de Deus e diante dos homens. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida dos pastores dessa igreja, abençoe por extensão essa igreja. É importante lembrá-los que nós precisamos da oração dos irmãos, tá? Isso não é um chavão, um clichê ou alguma coisa do gênero, isso é verdade, é fato. Nós precisamos, e que nós estejamos, como a Bíblia nos orienta, sempre orando uns pelos outros. Amém? Claro que, independentemente de ser pastor, de funcionalidades ou ministérios, nós devemos orar uns pelos outros. Nós precisamos mutuamente da oração uns dos outros e também precisamos orar uns pelos outros, e que este seja um dos elementos que nos mova a fim de que a obra de Deus avance na terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer por tudo aquilo que tu falaste ao nosso coração nesta manhã. Eu quero te agradecer pela vida dos pastores desta igreja. Que o Senhor continue a abençoar suas vidas, suas esposas, ministérios, sua família, seu trabalho do dia a dia. Abençoe, Senhor, por favor, as obras das mãos dos teus filhos. Te pedimos que o Senhor cuide de nós e nos ajude, Senhor, a continuarmos fiéis ao Senhor, à sua palavra, e que com a sua graça, Senhor, humanamente falando,
sem dúvida alguma seria impossível, mas com a sua graça, com a sua ajuda, com o seu auxílio, com a sua iluminação, com a sua capacitação, com a sua presença, ajude-nos a cumprirmos os itens ou marcas ou pontos que nós expusemos nesta manhã. Que o Senhor nos dê força, Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê vigor, mas que o Senhor nos use como instrumentos de bênção e jamais de maldição para essa igreja, Senhor. É a sua igreja. E nós estamos conscientes de que o rebanho não é nosso, mas é do Senhor, ó Senhor Jesus, e portanto te pedimos que o Senhor cuide da sua igreja. Cuide de nós também, pastores, que precisamos de ti. Ah, Senhor, como nós precisamos. Precisamos muito do Senhor em cada momento, em cada faceta, em cada departamento, em cada aspecto da nossa vida. Ah, Senhor, nós precisamos do Senhor, do Teu Espírito, do Seu discernimento, da Sua ajuda, do Seu impulsionamento. Ah, Senhor, precisamos do Senhor a dirigir-nos os nossos passos. Continue a abençoar a nossa vida e, por extensão, continue a abençoar a sua igreja, porque ela é sua, Senhor. Cuide de nós que somos, todos nós rebanho, todos nós somos ovelhas do Senhor, que é o nosso sumo pastor. O Senhor é o nosso pastor acima de tudo e de todos. Esse culto é para ti. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos alimentado por meio da sua palavra. É porque o Senhor tem nos dirigido. É porque o Senhor tem nos dado puxões de orelhas quando isso tem sido necessário. O Senhor tem também nos confortado por outro lado. Ah, Senhor, obrigado porque temos sido verdadeiramente pastoreados por Ti, ó sumo pastor das nossas almas, Senhor Jesus. Continue a cuidar de nós. E continue a dar, Senhor, aos pastores aqui terrenos, condições amplas, da melhor maneira possível, para que possam servir ao Senhor, a sua obra, ao seu reino, ao seu rebanho, do melhor modo possível. Abençoe a nossa vida, Senhor. Perdoe as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos erros, Senhor. Tire-nos dos maus caminhos e coloque-nos no caminho da sua palavra. Te louvamos por tudo, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus.